Bom dia, boa noite, boa tarde. Eu me chamo Rafael e estamos aqui no meu podcast, seu mais novo podcast Psicoletras, que trará assuntos sobre psicologia, psicofarmacologia, a mente. Nós vamos tentar nos aprofundar na mente dos seres humanos, mas com toque especial aqui. Vamos envolver a área das letras. Aí você pode falar bem assim: poxa, Rafael, mas eu já escutei vários podcasts de psicólogos falando sobre as letras, exato, mas aqui a perspectiva é de um letrado, aspas aqui, um graduado em letras, falando da psicologia, com base na linguística, com base na fonética e fonoaudiologia, na gramática, na sintaxe e assim por diante. Então, eu creio que será bem interessante. Obviamente, assim como podcasts sobre psicologia, psicólogos e que falam sobre literatura, eu também trarei a temática da literatura. Tá bem? Bom, então vamos lá, começando tudo, vamos ligar nossas mentes para começar o primeiro tema. E o primeiro tema que nós abordaremos é o livro de Emily Brontë, uma das irmãs Brontë, possivelmente a mais famosa, não é? Emily Brontë, que é o livro O Morro dos Ventos Uivantes. Quem não estiver familiarizado com esse nome, O Morro dos Ventos Uivantes, provavelmente e possivelmente, caso seja roqueiro, estará familiarizado com o nome Wuthering Heights, que é uma música, uma adaptação da banda Angra, não é? Uma banda brasileira de rock, de uma versão da Kate Bush, com o mesmo nome. A versão original é de Kate Bush. E traz toda a ideia desse livro, do sofrimento, da dor, da busca por Heathcliff, por um amor apaixonadamente intenso. Só que aqui eu não vou abordar necessariamente os sentimentos. Eu quero abordar uma coisa bem interessante que eu percebi não, né? Que eu busquei. Eu li uma versão bem recente de 2000, meu Deus do céu, de mil é complicado e é recente, de 2017. Não lembro ao certo o nome, tá bem? Eu até dei de presente para uma outra pessoa o livro. É, Aí, por eu ter dado o livro de presente e eu já ter relido ele 2 vezes, eu decidi comprar outro livro de O Morro dos Ventos Uivantes, só que agora eu decidi buscar em um sebo literário, eh, pela Shopee mesmo, salvo engano. E eu consegui um livro de 1971, Abril Cultura, também O Morro dos Ventos Uivantes, só que é uma versão bem mais antiga. Tão antiga que, por exemplo, a palavra ele tem acento, a palavra sobre tem acento no o, coisa que na nossa atualidade, caso você vá fazer uma redação nesse sentido, vai ser um absurdo. É, Aí você pode me falar bem assim, poxa, mas por que, Rafael, você está falando sobre tudo isso? É variação linguística, variação da gramática nesse caso, da gramática normativa. E o interessante disso tudo é que esse livro de 1971, diferentemente do mais atual, que não traduz alguns nomes de personagens, como por exemplo, eh, Catarina, o livro mais atual dá preferência por não traduzir o nome da Cat, Catarina, e também o Joseph. Ele prefere manter o nome Joseph e esse mais antigo traduz tanto Catarina quanto Joseph para José. Isso é bem interessante, porque o que é que nos revela da nossa sociedade quando um livro de 1971 não traduz, aliás, traduz nomes e um mais atual não traduz? Você pode falar, somente questões do, eh, do tradutor? Aí eu pergunto, será? Será realmente isso?
Ou será outra coisa? Ou será que não? Provavelmente não é apenas, uma escolha do tradutor, e sim diz muito da sociedade. Quando nós falamos sobre variação linguística, nós também falamos sobre, perspectivas e expectativas sociais que envolvem essa sociedade, além de caracteres históricos, sociológicos que envolvem ela. Então pense só comigo, um livro feito para leitores, seja lá qual for, de 1971, quando opta por traduzir nomes, ele está indicando também que seus leitores deverão apreciar o livro traduzido, porque possivelmente terão uma certa dificuldade na não tradução desses nomes. Enquanto na atualidade, apesar dos pesares, apesar da nossa sociedade, da escola pública ser muito problemática, mas se tornou de grande acesso e muito acesso, é, estrangeirismos, muito mais fortemente do que há 20, 30 anos atrás. Então, estrangeirismos como fake news, que antigamente nós falávamos notícias falsas, mentiras, hoje são fake news. É agora do vocabulário popular. Nós podemos falar de uma variação linguística aqui, também de uma mudança na perspectiva da sociedade, de uma captura por estrangeirismos pelo uso de termos estrangeiros no solo brasileiro. Aí você pode falar bem assim: poxa, Rafael, e o que é que isso tem a ver com psicologia? Então, aqui eu falo muito rapidamente para você. Vamos lá? Pessoal, quando eu percebo, na verdade, quando nós percebemos que um livro traduzido para o português dá preferência por manter termos em inglês, isso significa que esse livro ele está compreendendo que a sociedade nossa brasileira está inserida mais fortemente num contexto mundial, num contexto global em que o inglês ele foi ele é utilizado como uma língua uma língua de escambo, vamos falar, uma língua de trocas, uma língua também geral, uma língua comum, que antigamente chegou a ser o, o grego, o latim, etc. O francês chegou a ser também, e agora o inglês. E nessa perspectiva, nós percebemos também uma grande mudança na compreensão da sociedade como um todo. Será que essa sociedade atual, adoecida, ela é a sociedade brasileira adoecida por conta própria, por ser brasileiro, porque todo brasileiro é ruim, e questões como essas? Será? Será? E o Pix? Nada ainda? Eu não sei, né? O Pix é uma coisa muito boa para o brasileiro. Então a gente pode sim conseguir produzir coisas muito boas no Brasil, e pode ser que, na verdade, muitas das problemáticas enfrentadas no campo psíquico da atualidade seja, na verdade, importações que nós brasileiros fizemos a partir da cultura. E detalhe, quando nós inserimos termos estrangeiros, estrangeirismos de forma tão veemente, tão incisiva na nossa cultura, e detalhe, não produzimos neologismos a partir desses termos, esses termos dificultam uma compreensão mais geral do que eles realmente significam. Eles deixam localizados uma ideia. Fake news é o quê? É um crime? Espera aí, mas fake news é uma notícia falsa, também é um crime. Mas dentro de um contexto social se corrobora para outras questões também. Então, o quanto essa língua portuguesa, aqui vamos falar a língua brasileira, podemos? O quanto a nossa língua brasileira abarcar tão fortemente esse estrangeirismo ao ponto de exigir a não tradução de nomes,
é realmente interessante para o nosso a nossa sociedade, para nossa cultura, para o nosso próprio pensamento. Será que nós ganhamos algo com isso? Será que nós ficamos mais fracos? Será que nós dissolvemos nossa mente ao ponto de ficarmos mais e mais dependentes de psicofármacos? Mas será que esses psicofármacos são empurrados para nós de uma forma consciente de que realmente é necessário ou seria uma mudança na nossa perspectiva, na nossa sociedade, que seria o cerne da nossa questão? Olha, sinceramente, eu não sei. Eu estou aqui mais para conversar com vocês. Eu estou aqui mais para me lamentar, chorar, quem sabe até mesmo sorrir. Bom, eu acho que neste momento é interessante nós darmos por encerrado, não é? Yes, baby. Então, eu peço um Thank you. muitíssimo obrigado para vocês por me escutar até aqui. Caso tenha sido interessante e você tenha chegado aqui, dê seu joinha, seu like, comente algo. Comente também se você acha realmente interessante essas questões, se acha prejudicial ou não essa captação de culturas externas por nós, brasileiros ou não. E ficamos aqui com o nosso primeiro Psicologia. Até uma próxima. Voz sedutora.